Sejam muito bem-vindos ao ADN, Análise, Dinheiro e Negócios, programa de economia do Porto Canal. Hoje vamos refletir sobre o crescimento da economia. Ora, o ponto de partida são as declarações do Ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, que sublinhou que há sinais de que a economia portuguesa registrou um bom desempenho na reta final do ano passado, permitindo maior confiança na concretização da previsão de crescimento do Produto Interno Bruto. Assim sendo, para debatermos o tema, acompanha-nos Filipe Grilo, é economista e é professor universitário, está aqui em estúdio connosco e estamos a ver os dois porque falo também de Carlos Carvalho, que é o presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Sejam muito bem-vindos os dois ao ADN. Vamos partir à conversa dentro de momentos, mas primeiro, como sempre, olhamos breves notícias que marcam a economia nacional. Começo por recordar que o Governo aprovou o pacote de simplificação fiscal com 30 medidas para empresas e famílias. A intenção é facilitar a relação de transparência entre o fisco e os contribuintes. O Executivo acredita que assim vai ser possível reduzir os custos para as empresas, levando a menos atrito e redução do tempo que as empresas dependem na relação com o Estado e, em concreto, com a autoridade tributária. Outro assunto do qual lhe dou nota, a Universidade do Minho é a instituição nacional com mais pedidos de patentes, seguida das universidades de Aveiro e de Lisboa. De acordo com o barómetro Inventa 2024, Patentes Made in Portugal é assim o nome completo, divulgado pela consultora Inventa International. A universidade fez saber que entre os 29 registros constam inovações nas áreas de medicina, biotecnologia, condução autónoma, fabricação, produção e também construção. E para terminar este breve olhar pela economia, digo-lhe que o grupo de construção DST de Braga foi distinguido pelo terceiro ano consecutivo com a mais importante certificação internacional no âmbito das melhores práticas de recursos humanos a nível mundial. O Top Employers Institute avaliou o grupo DST em categorias como estratégia de pessoas, ambiente de trabalho, aquisição de talentos, aprendizagem, mas também o bem-estar e a diversidade e inclusão. Vamos então partir à conversa com os nossos convidados Filipe Grilo e Carlos Carvalho. Vou começar, Filipe Grilo, consigo mais uma vez aos dois. Sejam muito bem-vindos ao nosso ADN. Temos como ponto de partida apenas aqui o otimismo do Ministro das Finanças, mas daqui a momentos também vou falar sobre o Ministro da Economia, que referiu aqui alguns aspectos que vão merecer reflexão. Mas começo por lhe perguntar, aliás, a minha primeira questão é de facto muito simples. Olhando para o otimismo do Ministro das Finanças em relação à forma como o ano transato terminou, acha que Miranda Sarmento está, de facto, em linha com a realidade ou há excesso de otimismo na tentativa de passar algum tipo de mensagem? Não me parece. Eu de facto, não me surpreendeu as declarações de Miranda Sarmento. Quando ele diz isto é porque tem informações que ainda não foram publicadas. Provavelmente a execução orçamental dá sempre uma ideiazinha de como é que o dinheiro está a chegar ao Estado e acaba por dar uma informação indireta sobre o que é que está a acontecer na economia. Eu diria que não é otimista nem é surpreendente, porque não nos podemos esquecer que os portugueses tinham mais dinheiro no bolso no final do ano, não só os reembolsos do IRS que devem ter sido poupados para depois gastar mais no Natal, como também começa a sentir-se uma ligeira folga com a questão dos créditos de habitação. E, portanto, já se começa a Sem esquecer aquela medida excepcional do IRS, em que os portugueses receberam mais. O tal reembolso do IRS, exatamente. Sim. E, portanto, tudo isso contribui para que os portugueses com mais dinheiro na mão pudessem gastar mais no final do ano e, por causa disso, espero eu, que a economia portuguesa tenha acelerado ligeiramente. Como disse, também há palavras do Ministro da Economia que merecem reflexão. Em concreto, uma frase que me chamou muito aqui à reflexão, que a determinada altura o Ministro da Economia, portanto falamos primeiro das Finanças, agora o Ministro da Economia, até salvo erro, foi numa entrevista que deu ao ECO, diz que do ponto de vista dele há três grandes âncoras de crescimento, que são o PRR, evidente, aliás, já estamos fartos, inclusive aqui no ADN, recebemos aqui Pedro Dominguinhos e analisamos com maior detalhe a questão do PRR, investimento público e o consumo privado. Esta do consumo privado levanta-me aqui alguma curiosidade. Qual é a sua análise? A mim não levanta nenhuma curiosidade. É uma ideia que eu digo que está errada do ponto de vista de crescimento económico. Não é assim que Portugal vai crescer. O que é que Pedro Reis estava a dizer? É possível crescer a partir da despesa. Gastando mais, o PIB cresce. Isto é verdade. Mas não é possível crescer de forma sustentável ao longo de 15, 20 anos, ancorado em consumo.
Nós temos que aumentar a nossa capacidade produtiva para que pudéssemos crescer nos 15, 20 anos. Portanto, o que é normal, e eu percebo perfeitamente, numa visão de curto prazo, se os portugueses gastarem mais, o PIB automaticamente cresce. Pois. E, portanto, é possível ancorar o crescimento a 1, 2 anos com base no consumo. Mas nós já vimos que essa receita em Portugal não funciona, porque o aumento de despesa sem um aumento de investimento, o que vai acontecer é um aumento do endividamento. E endividamento, pois nós fazemos lembrar várias situações que nós já passamos no antigamente e que nós não queremos repetir. Portanto, a melhor receita para fazer crescer é precisamente o contrário. Ou seja, poupar para financiar as empresas, para elas poderem investir, para elas aumentarem a sua capacidade produtiva e isso sim permitir que Portugal cresça de forma consistente. Virando-me aqui para o Carlos Carvalho, mais uma vez também é um gosto recebê-lo aqui, apenas voltar a sublinhar o Filipe Grilo, como disse, é economista e professor. O Carlos Carvalho é presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários e é também um empreendedor. Aliás, conhecemos-nos já há uns anos atrás devido ao seu espírito inovador e empreendedor. Mas começo por lhe perguntar se do lado dos jovens empresários também há este otimismo refletido, como acabamos de ver no início do programa aqui, nas perguntas que fiz ao Filipe Grilo, refletido quer por parte do Ministro das Finanças, quer por parte do Ministro da Economia. Obrigado, Pedro, e obrigado pelo convite. Cumprimento também o Filipe. Há um otimismo que haver. Eu, e do meu ponto de vista pessoal, não sou muito fã deste tipo de anúncios e deste tipo de palavras que vimos no Ministro das Finanças, porque induzem em erro. Concordo muito com o que disse o Filipe. Há, de facto, um crescimento, há, de facto, um crescer também do PIB, mas muito baseado naquilo que é o consumo privado e isso induz em erro, porque ficamos com a sensação de que a economia está a crescer, que as coisas estão a começar a ficar bem ou a melhorar, mas depois se analisarmos e se formos para lá daquilo que é a rama, vamos perceber, de facto, que isto não é sustentável e que estamos a basear esse nosso crescimento em momentos. E em momentos de maior consumo privado, que até nem sabemos se é um consumo real ou se é um consumo baseado em crédito também das famílias, porque o crédito das famílias também aumentou e, portanto, podemos estar a ter aqui uma visão otimista, mas baseada em erro. Em dados errados, meu ponto de vista, em dados errados, do meu ponto de vista de jovem empresário, digamos assim, mas também porque nós precisamos de notícias destas para discutir se a economia está, de facto, a crescer e se está a gerar valor acrescentado. E, portanto, para nós jovens empresários, e para mim, que também sou CEO de uma empresa jovem, digamos assim, acho que é importante nós termos consciência de que a economia vai crescer quando o país passar a gerar mais valor acrescentado, for mais produtivo e aquilo em que nós investimos do lado das empresas gerar esse tal valor. E, portanto, temos que fugir também daquilo que são os setores que nos dão momentos de aparente crescimento, e muitas vezes temos isto também muito assente na questão do turismo, que é tudo relevante, tudo importante, mas que a médio e longo prazo pode não ser suficiente para a economia crescer. E, portanto, mixed feelings em relação a isto, porque de facto é um otimismo que haver. Certo, um otimismo que haver, portanto, uma visão mais cuidadosa sobre esta realidade. Falou aí da questão do turismo. O turismo é muitas vezes destacado e sublinhado pelo papel importante que tem para o país e para o produto interno bruto, mas, enfim, é limitador. Não, há muito mais do que isso. É absolutamente importante. Eu não estou a diminuir o papel do turismo, porque acho que é verdadeiramente importante e Portugal tem aí muito valor. Mas acho que não pode ser só isso, nem nos podemos basear só nestes momentos em que vemos o consumo privado a crescer e, portanto, que dá uma noção de que a economia está, de facto, a crescer. Acho que temos que pensar mais a médio e longo prazo e apostar em inovação, Isso é o que eu lhe quero perguntar, porque fala-se muito na necessidade da inovação tecnológica e não só da própria formação dos recursos humanos. Isso já se reflete, no seu caso, até é conhecido, até porque é público, já teve imenso sucesso já a sua aposta na inovação, até com reflexo internacional. Mas, regra geral, no mundo dos jovens empresários, essa inovação já tem resultados concretos? Vai tendo. E esta notícia que ainda há pouco passou no início do nosso programa de hoje relativamente às patentes é um sinal disso, mas acho que é aí que nós devemos estar a colocar mais fichas do que estamos a colocar enquanto país. E devíamos não só incentivar a investigação e o desenvolvimento, mas, acima de tudo, em tornar essa investigação e desenvolvimento serviços/produtos de valor acrescentado.
Só assim é que a médio e longo prazo a economia vai, de facto, gerar uma riqueza maior que aquela que temos e só assim nos vamos aproximar dos países que se vão destacando. Porque, de facto, Portugal, a economia dá sinais positivos de crescimento, mas há outras economias também que estão a dar sinais semelhantes. E se olharmos para a Irlanda e Grécia, por exemplo, vemos isso a acontecer também. Só que a aposta na inovação é aquela que nos vai permitir, mais à frente, gerar produtos transacionáveis, serviços transacionáveis de maior valor e aí sim estamos a trazer verdadeira riqueza para a economia, gerar valor, um valor que nós ainda não vemos e que de facto não pode ser este baseado no consumo privado e no consumo interno. Certo. Até porque depois leva-nos, Filipe, para outra questão que tantas vezes é feita, enfim, há tantas explicações, embora haja um fio condutor na explicação principal, mas é porque é que não conseguimos criar, afinal, porque é que não conseguimos criar mais riqueza e distribuí-la melhor? É aquela pergunta que tantas vezes é feita e há tantas teses para isso. Certo. Sim, há várias. Eu até tenho uma que não é muitas vezes falada, que é o papel do empresário. E aqui temos uma associação de empresários. Eu gosto sempre de discutir estes temas porque eu diria que, e aqui o Carlos até pode ser interessante vermos esta questão, há uma diferença na forma como os empresários agem de acordo com a geração dos empresários. A geração dos empresários mais antiga tem uma visão ao nível da assunção do risco muito limitada. Ou seja, aquilo que eu tenho de confronto com estas pessoas é que muitas vezes eu encontro uma satisfação com um determinado nível e uma intransigência em aumentar a sua capacidade produtiva porque já chega. Mas se nós queremos crescer de forma consistente, nós temos que arriscar continuamente, nós temos que inovar, nós temos que... Senão ficamos para trás, não é? Vamos ficar para trás. Mais tarde ou mais cedo vamos ser ultrapassados. Mas isto exige a assunção de risco, isto exige ficar desconfortável e eu aqui creio que a geração anterior não gosta de correr risco. Enquanto que esta geração mais nova, que já está um pouco mais aberta, um pouco mais global até, a forma como constrói a empresa já não é virada para Portugal, mas virada para o exterior, já tem já assume que vai correr riscos para chegar a um determinado valor. E basta isso às vezes para fazer crescer a economia, para fazer crescer o valor acrescentado e com isto fazer crescer os salários dos funcionários. Porque é preciso trazer mais valor para dentro das empresas para se distribuir primeiro pelos funcionários. Sem valor acrescentado, nós não conseguimos fazer subir os salários. E, portanto, esse tem que ser o mote. Como é que eu consigo pôr a minha empresa a dar mais valor para depois poder pagar melhor aos meus funcionários? Eu estava a ouvi-lo falar e estava aqui uma curiosidade que me vinha à cabeça, que é evidente que o Carlos vai dar também o seu ponto de vista, até porque o Filipe deu aqui a dica, mas a pergunta que me veio à cabeça, enquanto o Filipe Grilo fazia o seu raciocínio, é: o Carlos Carvalho preside a Associação Nacional de Jovens Empresários, mas seguramente que institucionalmente também interage com a AEP, a Associação Empresarial de Portugal. Presumo que institucionalmente isso aconteça. Vocês, seguramente que há pontos em comum, imagino eu, mas notam diferenças geracionais? Não sei se são diferenças geracionais, mas eu concordo com o que disse o Filipe. Há algumas diferenças, não sei se são geracionais ou da própria mentalidade das pessoas, mas acho que tem muito também a ver com a fase em que crescemos enquanto empresários. Se pensarmos na geração anterior à minha, dos nascidos em 80, 90, vamos por aí, o contexto social e económico em que cresceram, em que se tornaram empresários, era bastante diferente, enquanto que eu considero que, por exemplo, um empresário da minha idade, nascido na década de 80, olha o mundo de outra forma. Eu nasci a entrar na Comunidade Económica Europeia, portanto, a abertura, o nosso próprio mercado, quer dizer, não faz sentido um jovem empresário de hoje que não comece por mercado casa ser o mercado europeu, ou pelo menos da União Europeia. E, portanto, só isso, me permite, já está uma grande diferença. Só aí já está uma grande diferença. Já é olhar lá para fora. Claro que sim. E depois a própria democratização das viagens. Hoje é muito mais fácil, ou mais simples, iniciar processos de internacionalização. Há uns anos atrás, e Portugal tem alguns empresários que merecem também ser destacados,
até pelo contexto em que criaram as empresas e que foram florescendo. Aliás, nas notícias que davam no início deste programa, a DST, por exemplo, foi destacada internacionalmente. Por exemplo, mas e outras que, quando iniciaram os seus processos de internacionalização, cruzaram a África com meios que nós hoje não temos. Eu costumo dizer, se hoje faço uma viagem, eu consigo falar e olhar para os olhos da minha esposa e da minha filha à noite quando estou no hotel. Antigamente não, quer dizer, há um contexto diferente e, portanto, eu considero que não é admissível a um jovem empresário hoje não olhar logo o mundo de uma forma diferente e não planear aquilo que quer desenvolver logo focado num contexto de mercado internacional, mas internacional entre aspas, porque eu também considero que não podemos considerar o mercado europeu como um mercado internacional para as empresas portuguesas, pelo menos hoje. E isso é muito importante. A questão que falávamos há pouco do risco, acho que sim, acho que temos de tirar e temos tirado, mas temos que tirar ainda mais aquele peso que muitas vezes se sente como a ameaça de falhar é mau. Portanto, é preciso incentivar as pessoas a tentar, a criar o seu próprio negócio, a lançá-lo. Mas depois há aqui uma outra área que nós não podemos olhar de forma desagregada daquilo que é o desenvolvimento económico. E nós temos muito este hábito em Portugal de discutir as coisas por silos, discutimos orçamento e depois discutimos uma medida e depois outra medida. E eu acho que há aqui uma componente essencial passa pela educação e essencialmente pelo ensino superior. Porque eu sou CEO de uma startup tecnológica que nasceu na Universidade do Porto, é uma spin-off da Universidade do Porto, uma ideia que nasceu ali dentro. E, de facto, houve aqui um incentivo na altura dos seus cofundadores de tornarem a inovação, produto, serviço de inovação, entrar no mercado, criar empresas, crescer. Mas também vemos muito docente universitário que faz investigação para ficar nas prateleiras. E até é bom estar aqui no docente universitário, estou aqui a devolver um bocadinho, mas e isso não é tão positivo. E eu acho que nós devíamos, e de facto o Estado aí tem um papel importante, o Estado deve ser um incentivador, devemos incentivar aquele docente universitário que está a incentivar a investigação em algo que pode ser inovador, entrar no mercado e gerar valor. Mas acontece o contrário. O que nós vemos, e se analisarmos, por exemplo, aquilo que é a avaliação da carreira dos docentes, os docentes são avaliados por publicarem. Seja algo inovador ou seja algo que vai ficar nas prateleiras e não vai servir para nada. Tem que publicar. Tem que publicar. Mas se tivermos um outro professor que despende o seu tempo para publica, mas a seguir vai e até se junta com o aluno e incentiva que aquela ideia inovadora gera uma empresa, gera um negócio, cria valor para a economia, para a sociedade. Esse docente que está a despender tempo para fazer isso, não está a ter tempo para fazer publicações que ficam na prateleira das universidades. Vai ser penalizado na carreira. E, portanto, nós precisamos de uma discussão mais ampla sobre o que é que queremos fazer realmente na nossa economia e que tipo de incentivo queremos dar. E, portanto, eu acho que nós depois chegamos a estas discussões e a estas declarações de Ministro das Finanças, que de facto são sinais positivos e até nos empolgam, afinal isto está a crescer, mas lá no fundo não está a crescer sustentado, não está a crescer para dar resultados mais à frente, para melhorar o país. E, portanto, precisamos de uma reflexão maior nesse aspecto. E, portanto, sim, acho que os jovens empresários de hoje têm mais, não é mais coragem, mas têm mais disponibilidade para arriscar. Percebem também que conseguem, se calhar, pesar melhor os riscos. Há outro tipo de informação. Mas depois também falta que, de facto, a nível da sociedade, e aí considero que o Estado tem um papel muito importante, é preciso discutirmos isto de uma forma mais global, menos em silos, e percebermos que há outras áreas à volta do que é a economia e do que é a inovação que são essenciais para que a inovação, de facto, gere valor acrescentado, gere riqueza. Em relação ao valor acrescentado, aqui é outro aspecto que eu quero colocar em cima da mesa. E vir-me para si, mas a pergunta até é para os dois, que tem a ver com os intervenientes políticos, os agentes políticos, nomeadamente, entenda-se o Governo, muitas vezes fala na necessidade que nós temos, e são mensagens claras, nem sequer são subliminares para os empresários, de termos que conseguir atrair os investidores internacionais. Mas para isso, presumo eu, vocês é que são os especialistas, mas presumo eu que para isso nós temos que ter determinadas condições para que os investidores queiram vir cá. Entre elas, por exemplo, há várias. O quanto é que se paga de impostos são muito importantes, têm a ver com dinheiro, mas há outras, como por exemplo a segurança, porque ninguém quer investir em países onde não há segurança. E neste prisma, eu até nem sei se atualmente, pelo menos tendo em conta o que é que se passa no espaço público, eu não sei se é um bom período para Portugal ou não. Mas vamos a isso. Eu gostava de ouvir a vossa opinião sobre esta matéria. Claramente, ou seja, obviamente, há aqui antes da pergunta, há aí um raciocínio que eu também quero deixar claro. Não é o facto, nós não precisamos de investimento internacional para criar valor. Nós temos aqui condições para o fazer. Agora,
as condições que o governo coloca em cima da mesa limita muito também esta capacidade de geração de valor. Vou-vos dar aqui alguns exemplos. Uma delas é o IRC. Portanto, nós sabemos que o IRC é extremamente complexo. Há mais de 100 exceções ao IRC. E, portanto, quando, por exemplo, o governo anuncia um pacote de simplificação fiscal, quantas exceções é que deixa cair no IRC? 0. E mesmo para descer um ponto percentual foi o que foi. Vai descer um ponto percentual. Mas podemos até argumentar que poderíamos manter neutralidade fiscal no IRC, mas simplificá-lo seria muito mais fácil para uma pessoa que vem de fora, que não percebe o contexto português, Sim. investir, porque depois... Mas já agora já que está a fazer claramente uma referência às 30 medidas que foram... Certo. Já agora deixe-me fazer-lhe... Vou-lhe fazer exatamente a mesma pergunta que fiz a semana passada num programa de debate político, mas a pergunta é a mesma, só que na altura eram políticos. No seu caso é um especialista nesta matéria, que é, desde que eu me lembro de andar aqui neste meio jornalístico, já vão mais de 20 anos, que ouço falar, por quem sabe, não é? Economistas e fiscalistas, que o país precisa de uma profunda reforma fiscal. Portanto, há mais de 20 anos que eu ouço esta conversa. Isto é um ponto de partida ou não tem rigor para essa eventual ou não tem nada a ver? É uma migalha. Ok, não tem nada a ver. Pronto. Não, tem a ver, mas eu não lhe chamo, a questão é, eu não lhe chamo medidas de simplicidade fiscal, eu chamo-lhe medidas de simplicidade dos procedimentos fiscais. Okay. Ou seja, nós não estamos a simplificar a fiscalidade, estamos a simplificar os procedimentos fiscais, ou seja, a forma como os cidadãos e as empresas interagem com as finanças. Nós não estamos a simplificar o regime de impostos. Portanto, quando eu falo que o IRC tem 121 exceções, isto é a complexidade do IRC. Eu, para investir neste país, sabendo que aquele lucro pode pagar 1% de imposto ou 21% de imposto, dependendo das minhas exceções, eu, antes de sequer investir, vou ter que avaliar e perceber que exceções é que estão aqui, como é que eu posso montar o meu negócio para utilizar o máximo de exceções possíveis. E, portanto, já estou aqui a desvirtuar completamente o investimento. Portanto, são estes pequenos alçapões que depois desviam a atenção dos investidores internacionais e pensam, bem, eu se calhar depois ponho-me a jeito, penso que vou para aquela exceção, depois tenho a autoridade tributária a prejudicar-me aqui o investimento, se calhar não vou investir. Portanto, é esta dificuldade que depois cria incerteza na máquina fiscal, que depois o investidor diz, não, prefiro ir se calhar para uma Irlanda em que pago os 10% aos 15% e não pago mais nada e não me chateio. Aí saímos claramente a perder. Sem dúvida. A mesma questão. Não, eu acho que ainda temos outra coisa aqui em cima deste ponto, que é a estabilidade da própria política fiscal. É que nós estamos sujeitos a ter um ano em que temos as coisas de uma forma e logo no ano seguinte as coisas completamente diferentes. E para quem faz investimento com um plano. E, portanto, quando não nos permitem ter uma base sólida para desenvolver esse plano, estamos a aumentar muito o risco. O que vemos acontecer, de facto, é que Portugal tem atratividade, é um país que tem bons recursos humanos, apesar de em algumas áreas estarmos com falta de trabalhadores, mas tem, por tradição, trabalhadores com boa formação, tem estabilidade no que tem a ver com segurança, é um país de entrada da Europa, quer dizer, temos muitas condições para podermos atrair investidores que possam querer vir ou deslocalizar empresas para virem para cá, ou então até investir em empresas que estejam a nascer em Portugal. É interessante, mas depois existem aqui um conjunto de questões que são também muito importantes. A burocracia, as questões que afetam a produtividade, o que tem a ver ainda com a tal falta de estabilidade, porque não sabemos se daqui a 2 ou 3 anos vamos ter as condições como temos hoje, piores ou melhores, e portanto isto afeta. E ainda temos um outro caso, que é uma espécie de mal-estar que muitas vezes vemos instalado na sociedade quando falamos em grandes investimentos ou grandes empresas. E nós precisamos também de deixar de diabolizar aquilo que são as empresas que geram verdadeiro valor. Portanto, precisamos de fazer de Portugal um país que seja economicamente, em termos do que é a atração de investimento, relevante, interessante, mas também amigo de quem quer investir. E quando eu digo isto, digo por um ponto simples, que é, quando vemos empresas a nascer que precisam de investimento, seja para nascerem, crescerem nos primeiros anos, seja depois para ganharem escala, porque há 2 momentos muito importantes nas empresas, o momento da criação e o momento em que a empresa está estável e precisa crescer. O
crescer, para ganhar escala, abraçar novos mercados, posicionar-se perante a concorrência de uma forma mais forte. E Portugal não é propriamente um país rico, portanto, quando falamos em atração de investimento estrangeiro, é essencialmente para nos capitalizarmos, para podermos crescer e mais à frente gerarmos valor. Se nós causarmos estas dificuldades todas, bem, então os investidores vão olhar para outros países onde não tenham estas dificuldades. E é isto que nós precisamos estrategicamente entender. Posso só acrescentar? Força. A questão da escala é importantíssimo porque o próprio nosso IRC, através das derramas, tem uma derrama que depende da dimensão da empresa. Ou seja, quanto maior for a empresa, mais percentualmente paga de IRC. Qual é o incentivo que isso cria? As empresas não vão querer crescer, preferem multiplicar-se e depois temos empresários com 15 empresas pequenas simplesmente para não pagar mais de IRC. Enquanto que, do ponto de vista da economia, era mais eficiente ter uma grande empresa com outro poder negocial junto dos seus fornecedores, mas porque há este regime fiscal, cria-se estes incentivos à escala. Eu acabei de me lembrar um ponto que tenho que o deixar aqui claro, para percebermos, lá está, que esta discussão por silos muitas vezes nos prejudica. Eu ainda há pouco tive a oportunidade de reunir com um arquiteto que me dizia que a grande dificuldade, ou uma das grandes dificuldades que ele tem, é submeter um projeto para licenciamento em Bragança é diferente de submeter em Cascais. É diferente, mas como? É diferente no tempo de análise, que pode ir a 1 ano e meio, a questão do planeamento aí morreu logo, como é também diferente até nos documentos que tem para entregar, na forma dos documentos. E, portanto, ou nós simplificamos, porque depois tudo isto vai impactar no investidor. Estamos na era digital, quer dizer, já devíamos ter ultrapassado este tipo de problemas há muito tempo. E, portanto, é preciso olhar para isto de uma forma mais ampla, porque de facto tudo impacta. Claro. E esse exemplo é um belíssimo exemplo que realmente não faz sentido nos dias que correm. E dizia eu teria aqui ainda mais de 350 questões para falar com vocês noutros programas que vamos ter que fazer seguramente. Espero encontrar-vos mais vezes. Mas porquê que eu faço este enquadramento? Temos mais ou menos 4 minutos agora ainda de diálogo e eu, ainda no seguimento do crescimento da economia, gostava de vos ouvir, portanto, 2 minutos a cada. É absolutamente impossível fazer um programa de economia hoje sem vos perguntar sobre Donald Trump. Portanto, estamos aqui na segunda-feira em que Trump está a ser novamente empossado presidente dos Estados Unidos, e o que eu gostava de vos perguntar é que impacto é que vocês acham, 2 minutos para cada, que Trump poderá ter na economia à escala global, também já agora no nosso país, e se poderá vir aí uma onda de hiperprotecionismo que é uma das marcas de Donald Trump. A pergunta para os 2 minutos a cada. Ok, vamos para a economia global. Eu quero me focar mais na economia portuguesa, mas vamos à economia global. Claramente a questão das tarifas vai impactar de forma séria a economia global. Vamos ver até que ponto Donald Trump vai implementar estas tarifas. Implementando-as, os tais 60% da China, que eu não acredito, isto pode intensificar... Em alguns produtos ele dizia que até podia ser 200%. Sim, até 200. Mas isso é surreal ou não? Sim, quer dizer, é possível. Se de facto Trump tiver um argumento, e aliás, a primeira coisa que ele decidiu já anunciar foi vai aconselhar um estudo para tentar perceber práticas desleais que os governos têm para ver se justifica certas tarifas. Portanto, ele está a arranjar argumentos para justificar a sua posição. Sim. Se de facto se confirmar estes argumentos, Trump pode impor esta questão e isto intensificar uma tendência que é o que nós chamamos do nearshoring. Ou seja, em vez das fábricas estarem no Sudeste Asiático, as fábricas começarem a vir mais para perto, para mercados preferenciais nos Estados Unidos, como por exemplo a Europa ou o México, dependendo depois das tarifas que ele impuser, e isso pode ser uma oportunidade para Portugal. Vamos então focar em Portugal, que eu gostava de focar na questão portuguesa. Trump pode intensificar a alteração que nós estamos a viver neste momento na economia portuguesa. Por um lado, pode prejudicar seriamente a indústria portuguesa. A indústria portuguesa, apesar de não exportar diretamente para os Estados Unidos, exporta para a Europa, que depois vai exportar o produto acabado para os Estados Unidos. Com uma tarifa sobre os produtos europeus, a indústria portuguesa pode sofrer algum problema com isto. Há tal oportunidade de nearshoring, depende do governo. Mas, ponto positivo, turismo. Trump consegue impor tarifas sobre produtos, não sobre as viagens. O que é que isto significa? Quando o Trump baixar os impostos sobre a classe média alta, colocará mais dinheiro nos bolsos dos americanos para eles poderem vir cá e gastar mais. Não nos podemos esquecer que, já o ano passado, o primeiro turista em Lisboa e no Porto são os turistas americanos.
E, portanto, nós podemos vir a ganhar mais turismo graças a Donald Trump. Esse sim é outro assunto em aberto que vamos ter que falar mais vezes seguramente. Carlos. Completando, e consumidores de imobiliário. Certo. Neste momento, o mercado americano é um alto consumidor do imobiliário em Portugal e também devemos olhar para isso com atenção. A mim preocupa-me também um pouco a posição enfraquecida com que a Europa vai partindo cada vez mais para este tipo de discussões, digamos assim, do que é a geopolítica. Porque eu penso que, de facto, Trump está muito direcionado em combater o bloco asiático, muito menos preocupado com o bloco europeu, porque o bloco europeu foi perdendo força. E basta ver, por exemplo, o que é o ambiente das grandes tecnológicas para perceber que nenhuma opera a partir da Europa ou tem a sua força na Europa, e isso vai, de certeza, gerar também aqui algum impacto. O que me preocupa, lá está, quando a Europa não tem este peso, é que a Europa não pode ter contramedidas. E se no passado nós vimos a Europa, portanto, responder a ameaças de aumento de tarifas com também aumento de tarifas, neste momento vemos a Europa um pouco a recuar. Pergunta direta, do seu acontece... prisma à União Europeia, uma pergunta direta, do seu prisma à União Europeia, perdeu força negocial? Perdeu claramente porque o bloco França-Alemanha está também ele próprio enfraquecido. Pois. E no meio deste cenário está sem a força que já teve no passado e, portanto, estamos muito mais como espectadores a ver o que é que nos vai acontecer do que propriamente como agentes também com capacidade de agir. Aqui Portugal tem que tentar posicionar-se e para se posicionar-se deve manter o máximo de parcerias que conseguir manter com os Estados Unidos e tradicionalmente tem algumas ao nível de ensino superior e algumas empresas portuguesas que vão operando nos Estados Unidos. É preciso reforçar estas alianças, ao mesmo tempo que não deve ter problemas em aceitar também investimento vindo de outras áreas do mundo, concretamente a Ásia e Médio Oriente. Só assim poderemos passar aqui um bocadinho entre os pingos da chuva, na minha opinião. E o que é certo é que vamos ter que estar atentos e, conhecendo Trump, como todos conhecemos, vamos ter novidades muito rapidamente. Carlos Carvalho, um gosto muito grande recebê-lo aqui no ADN. Filipe Grilo, igualmente. Muito obrigado aos dois. Obrigado.